com grande alegria que eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria estar aqui nessa noite pela primeira vez, conhecendo mais uma parte, obrigada, meu irmão, mais uma parte da família de Deus. Muito feliz de estar com vocês. Trago a saudação do meu amado evangelista Jefferson nessa noite para toda a igreja, em especial para o pastor, a pastora, o ministério aqui presente. Glória a Deus, que alegria estar aqui participando desse primeiro culto de mulheres, não é isso? Primeiro culto, amém. Quero já agradecer também a nossa pastora Silene, o pastor Veronildo, por me oportunizar essa oportunidade de estar aqui com vocês, e também a nossa irmã Vitória, a missionária que entrou em contato comigo. Quero já convidar você para nós lermos a palavra do Senhor no Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 1, versículo 49, que diz: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Podeis sentar. Que o Espírito Santo de Deus aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Como eu me alegrei em ver a passagem que as amadas irmãs escolheram para o culto de mulheres nessa noite. Essa passagem que o nosso querido irmão Lucas, ele registrou, esse cântico profético, foi de uma personagem que por nós, parece que ela fica um pouco esquecida. Talvez porque, como essa personagem que nós vamos falar nessa noite, é alguém que diante de outras religiões foi muito idolatrada. Ou melhor, ainda é muito idolatrada, pastor. E talvez por ela ser muito idolatrada em outras religiões, nós evangélicos parece que esquecemos um pouco dela. Lembro-me quando eu me converti há 34 anos atrás, quase nós nem falávamos nem o nome dela, que parecia até ser pecado, devido à grande idolatria que estava sobre o nome dessa mulher. E que mulher é essa que nós vamos falar hoje? Maria. Maria, a escolhida do Senhor. Maria, a mãe de Jesus Cristo. E quando nós falamos sobre Maria, duas coisas devem estar no nosso coração. Ela era uma jovem. O registro que nós vamos ter de São Lucas, ele vai trazer algumas informações acerca da serva do Senhor, dessa jovem, segundo alguns historiadores. Ela tinha entre 15 e 17 anos de idade. Ela era uma jovem que tinha sonhos, projetos, desejos. A sua vida estava arquitetada dentro do seu coração. Ela era noiva, iria se casar. Ela tinha a sua vida toda planejada, toda organizada, junto com José. Até que os céus decidem intervir na vida de Maria e mostrar que os planos divinos eram muito muitos maiores que os seus planos. São Lucas, ele começa a registrar a partir do versículo 26, e ele vai dizer que no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E aí nós vamos ter a primeira informação acerca da serva do Senhor. E isso parece ser simples, mas é muito importante. Por que é importante? Na época de Jesus, agora no Novo Testamento, a Palestina, ou a Terra Santa, ela estava ela estava debaixo do jugo de Roma, dominada sobre os romanos. E agora a Palestina, ela não está mais organizada administrativamente falando e politicamente falando, como estava no Antigo Testamento. Por que não estava? No Antigo Testamento, nós vamos ver que a Palestina, ou a Terra Santa, ela estava dividida entre as 12 tribos. Quem lembra disso? As 12 tribos de Israel. Só que nós vamos ver que depois que o reino ele foi dividido, essas tribos, houve uma divisão muito grande. As 10 tribos ficaram compondo aí o reino do norte, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram compondo o reino do sul.
E nós sabemos que a história vai nos mostrando que a Síria veio, levou o reino do norte cativo. E o reino do norte praticamente desapareceu, sobrando apenas o reino do sul, que depois também foi subjugado pela Babilônia. Mas aprove ao Senhor preservar o reino do sul. Por que que o Senhor preservou o reino do sul? Porque era da tribo de Judá que viria o Salvador. Era da tribo de Judá que viria aquele que teria e viria dar vida à humanidade. E é interessante porque agora São Lucas ele vai dizer que Maria, ela pertencia a uma cidade da Galileia. E nesse período agora não havia mais as 12 tribos, como nós conhecíamos. E agora a Palestina ela estava dividida. E como é que ela estava dividida? Ela estava dividida em 4 províncias. Nós vamos ter aqui a província de Judá, que era considerada a província mais importante para os judeus. Em Judá nós tínhamos a cidade de Belém. Em Judá nós tínhamos Jerusalém. Em Judá nós tínhamos o grande templo. Em Judá estava ali residindo os grandes intelectuais da lei. Então nós íamos ter o quê? Nós teríamos ali Judá. Nós teríamos também Samaria. Nós teríamos o que? A Pérea. E teríamos também a Galileia. A Galileia, para que os irmãos tenham uma ideia, era considerado um local inferior para os judeus. Os judeus menosprezavam os galileus. Por que é que os galileus eram desprezados ou menosprezados? Eles eram considerados pessoas incultas, pessoas que não sabiam se expressar direito, pessoas que erravam quando ia pronunciar algumas palavras. Então os judeus olhavam para o pessoal dessa província da Galileia de forma, rejeitando. É como se fossem os nordestinos no Brasil, rejeitado pelo sotaque, rejeitado pela posição social. Então os galileus, eles sofriam discriminação. E aí São Lucas vai dizer que essa jovem chamada Maria, aonde é que ela morava? Ela morava numa cidade da Galileia, chamada Nazaré. E aí eu já quero trazer para nós como nosso Deus é lindo, pastor. Porque Deus não se preocupa de onde você veio. Se você nasceu no interior, se você nasceu no sítio, se você nasceu na fazenda, se você nasceu na capital, Deus não está preocupado com isso. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele está guiando a nossa história. Ele está de olho em nós. Ele está olhando para você individualmente. Ele não está preocupado se você é doutora, se você é analfabeta, se você mora em palacetes ou mora em comunidade. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. São Lucas vai dizer que essa jovem chamada Maria, ela residia aqui nessa região. E eu amo Jesus porque Jesus, o nosso Deus, é assim. Ele pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele é perito em pegar as coisas que não são para confundir as que são. E geralmente quando os olhos do Senhor estão sobre alguém que é menosprezado, há uma perturbação ao redor, há questionamentos, ninguém entende, alguém pergunta por que ela? Tem alguém que pregava melhor, cantava melhor, dirigia melhor, mas aprove ao Senhor de escolher. Os olhos do Senhor estavam sobre essa menina, essa jovem, que já tem a sua vida arquitetada, projetada, apaixonada pelo noivo, casamento já para acontecer, até que os céus decidem intervir nessa história e decidem se revelar para Maria através do arcanjo Gabriel. E ele vai ter uma visita, vai fazer uma visita a Maria. E ele vai chegar a Maria e vai dizer para ela coisas que vão impactar a sua vida, que vão mudar a sua história. Maria nunca mais vai ser a mesma.
Porque quando Jesus Cristo tem um encontro com alguém, quando Deus revela os seus projetos na vida de alguém, pastora, a nossa vida nunca mais é a mesma. Quando o Senhor revela o seu querer, os seus projetos, a nossa vida é impactada. E Lucas vai trazer outro dado acerca de Maria. Ela não só morava na Galiléia, na região da Galiléia, residindo ali em Nazaré, que era uma pequena aldeia, mas ela era uma moça, noiva e virgem. Homem nunca havia tocado em Maria. Maria estava se guardando para aquele dia, o dia do seu casamento. E a palavra do Senhor vai dizer que o anjo vai aparecer para Maria. E quando aparece para ela, versículo 28, vai trazer uma saudação dizendo: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria ouve essa saudação e o seu coração se perturba. O que está acontecendo? O que significa isso? Que saudação é essa? O mundo espiritual estava em movimento, o sobrenatural acontecendo. E Maria fica perturbada, com medo, e ela pergunta, e ela fica se perguntando o que significava aquele acontecimento. E no versículo 30 o anjo vai dizer: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Entre tantas jovens que existiam naquele tempo, jovens virgens, aprove ao Senhor fitar os olhos lá na região da Galileia, olhar para aquela jovem, para aquela menina que tinha sonhos, projetos e planos, e o Senhor agradou-se de Maria. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: o Senhor se agrada de quem Ele quer. O Senhor se agrada de quem Ele quer. E Ele se agradou de Maria. E o anjo continua e começa a falar acerca do grande projeto de Deus sobre a vida dessa jovem. E ele vai dizer: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O mundo espiritual agora é materializado diante de Maria. E ela agora vai ouvir qual é o projeto de Deus sobre ela. Ela agora vai ouvir um anjo repetindo uma profecia que foi dita mais de 700 anos atrás, através do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, quando ele disse que uma virgem iria conceber, seria uma virgem. Maria não imaginava, mas a virgem era ela a escolhida de Deus. Maria ouve esse projeto divino, e ela agora vai se questionar, e ela vai perguntar: como assim? Eu nunca conheci varão. Irmãos, e a partir do momento que os questionamentos vêm, o anjo vai dizer: não se preocupa não, Maria. Sabe por quê?
Porque o que está para acontecer não é algo humano, é algo sobrenatural. Se eu perguntar a você nessa noite, na sua opinião, qual foi o maior milagre na Bíblia? Alguém vai dizer, irmã Sádia, na minha opinião, o maior milagre foi o mar ter se aberto. O Deus abriu o mar. Outra pessoa vai dizer, irmã Sádia, para mim o maior milagre que aconteceu foi o morto ressuscitar. Outra pessoa vai citar outros milagres, mas eu quero te dizer que o maior milagre que aconteceu foi o milagre da encarnação, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse foi o maior milagre. Os céus casando com a terra, Deus se humanizando. Maria fica perturbada, ela não entende. Como assim eu vou engravidar? Vai ser gerado dentro de mim, eu nem conheço o homem. E aí o anjo vai dizer a Maria: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Espírito te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Senhor, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Sabe o que é que o anjo estava dizendo? Fica tranquila, Maria, porque nesse negócio não vai precisar de ajuda humana. Esse negócio é totalmente espiritual. É espiritual, é espiritual, é espiritual. E o anjo prossegue, dizendo a Maria: olha, Maria, também existe outro milagre. Um milagre também que está ocorrendo, ou que ocorreu. Sabe a tua prima Isabel, Maria, aquela que já estava em idade, envelhecida, ela está grávida. Maria, ela engravidou, é duplo milagre, só que o de Maria era incomparável. E o anjo revela isso a Maria. E o interessante é o que Maria agora vai responder. Ela vai responder no versículo 38. Diz então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Quando eu olho para essa história, eu fico impactada com a fé de Maria, aquela jovem, entendendo os propósitos do Senhor e se rendendo como uma serva obediente. O coração de Maria entende que agora um projeto foi estabelecido ou revelado diante dos seus olhos, aonde ela fazia parte desse projeto. E qual é a decisão de Maria? Render-se à vontade eterna, render-se à vontade de Deus. E sabe o que eu acho interessante, igreja? Quando nós vamos olhar para alguns personagens da Bíblia, ali no Antigo Testamento, aonde Deus se revelou, como por exemplo o profeta Jeremias, quando Deus se revelou para ele, falando sobre o seu chamado, do propósito que tinha sobre ele, ele olha e diz: não, Senhor, não passo de uma criança. Ele reluta, ele luta para não cumprir com o chamado. Quando o Senhor se revelou a Gideão, ele disse: não, Senhor, a minha tribo é a menor, é a mais pobre. Mas essa menina, uma jovem ainda, diante do projeto eterno que é revelado diante dos seus olhos, através do arcanjo, ela diz: cumpra-se em mim a tua vontade. Zacarias, por exemplo, o esposo da sua prima Isabel, quando o anjo foi anunciar a ele do nascimento do João Batista,
Ele não creu. Ele ficou mudo. Mas Maria não. Ela disse: eis-me aqui. Cumpra-se em mim a tua palavra. Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta: você está pronta a dizer ao Senhor: eis-me aqui? Pergunta: você está pronto a rasgar os teus planos? Pergunta: você está pronto a rasgar os teus projetos para viver os projetos de Deus? Você está pronto para ouvir o que é que Deus tem para você e se permitir ser conduzido pela mão invisível de Deus? Você está pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Querida igreja, quando a jovem Maria, ela se rende e se permite ser conduzida pelo plano divino, ela não estava preocupada com as consequências daquela decisão, do seu posicionamento. Nós estamos falando de uma jovem que era virgem, que certamente já tinha data de casamento, mas que de repente aparece grávida. José tinha duas opções: levar Maria diante dos tribunais, expor Maria e ele ser envergonhado diante de toda a sociedade, porque para a sociedade ali estava um ato de prostituição, ou silenciar e assumir. Como é bom quando você tem alguém que abraça o projeto de Deus com você. Como é bom quando você tem alguém que entende o que Deus tem com você e que diz: estamos juntos, o Senhor também falou comigo e você creu e eu também creio. Essa decisão de Maria de submeter-se à vontade do Senhor e dizer: cumpra-se em mim, Senhor, ela vai sofrer consequências praticamente pelo resto da vida dela. Por quê, irmã Sádia? Porque era um ato sobrenatural. Maria dizia: esse menino que está no meu ventre, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não é filho de José. Para vocês terem uma ideia, quando Jesus nasceu, ele cresceu e iniciou o seu ministério, as pessoas olhavam para ele, os religiosos, sabe o que é que diziam? Esse daí é filho de prostituição. Maria diz: o filho não é de José, é do Espírito Santo de Deus. Eles não criam. E você vai ver isso lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 41. Então perceba, mas Maria não estava preocupada. Ela queria cumprir com a vontade de Deus. Ela sabia que não seria entendida, não seria compreendida, haveria julgamentos, mas é melhor sofrer em obediência, sofrer obedecendo a voz de Deus, se rendendo ao seu querer, do que sofrer por causa de pecado, do que sofrer consequências de erros, porque você decidiu andar na contramão de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: a decisão é sua. Diga: a decisão é sua. A decisão é sua. Renda-se é melhor. Diga: renda-se à vontade de Deus. É melhor, é melhor. A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. A vontade de Deus é sempre boa, é perfeita, é agradável. Quando nós nos rendemos, Ele se responsabiliza pela nossa vida, pelos nossos passos, pelo nosso futuro. Agora, se você pensar que você é o Senhor da sua vida,
que você é a senhora da sua vida. Haverá dores sim, mas certamente não haverá consolo para você. Porque você poderá cair em precipícios como consequência da tua ação em não querer se render à voz de Deus. Mas se você se render à vontade de Deus, ao projeto do Senhor, irmã Sádia, vai ter também problemas, vai ter gigantes, vai ter desafios, mas o Senhor vai se responsabilizar por você. O Senhor vai se responsabilizar por você e por sua casa. O Senhor vai cuidar de você e da sua casa. Maria ouviu a revelação do anjo e agora ela decide visitar a sua prima Isabel, a esposa do sacerdote que não creu quando o anjo anunciou que ela iria engravidar. E Maria decide visitar a sua prima Isabel. E diz a Bíblia que ela vai visitar. E quando ela vai chegando na casa de Isabel, que ela entra na casa e vai saudar a sua prima Isabel, a Bíblia diz que diante da saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre de Isabel e foi cheia do Espírito Santo de Deus. Que encontro espetacular! Duas mulheres grávidas, mediante um milagre. Jesus no ventre, o Salvador, e aquele que anuncia o caminho na barriga de Isabel. Sabe quando é que eles vão se encontrar agora? 30 anos depois, quando João Batista vai estar batizando no Rio Jordão, e de repente aquele homem diferente aparece. Oh, meu querido, o mesmo Espírito Santo que encheu Isabel, que encheu João Batista no ventre, revela para ele que quem está vindo ao seu encontro não é um homem qualquer. Ele olha para aquele homem e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Shatakatakadarabassaria. Alaio bradaio darabassara alaio dobiana. Edériga. Maria faz essa visita. É interessante porque, irmãs, quando há sensibilidade no mundo espiritual, há entendimento, há compreensão, a Isabel vai entender que Maria não é simplesmente a sua prima. Isabel vai entender que há algo diferente. O sobrenatural está sobre a vida de Maria. E sabe o que é que ela vai dizer? E ela vai exclamar com grande voz, versículo 42. E ela vai dizer: bendita, capítulo 1, versículo 42. Bendita és tu entre as mulheres, é bendito o fruto do teu ventre. Aí agora ela vai fazer uma pergunta: e de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Salvador? Isabel entendeu que Maria estava lá inclusa nesse plano da salvação. Ela também, como mãe de João Batista, ela agora não vê simplesmente sobre os olhos carnais, como um laço sanguíneo, mas ela diz: diante de mim está a mãe do meu Salvador. E ela prossegue: porque eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação,
A criancinha saltou de alegria no meu ventre. Sabe o que é que eu acho interessante em Isabel? Isabel era uma mulher espiritual. Quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente e não tenta compreender o mundo apenas sob a ótica humana, intelectual. Uma mãe normal como outra qualquer grávida, que não tivesse entendido o sobrenatural daquele momento, poderia dizer, sabe o quê? Não aconteceu nada. Toda criança mexe no ventre de uma mãe, não é assim? Uma mulher carnal é triste, irmão. Uma mulher carnal, ela justifica tudo sob a ótica humana. Se Isabel fosse carnal, ela nem teria se apercebido ao que aconteceu. Qual é a criança que não mexe no ventre da mãe? E principalmente ela, já tinha passado 5 meses. Toda criança mexe. Mas Isabel era espiritual. Isabel entendeu que o mundo espiritual estava em movimento, que ela fazia parte do projeto. Maria fazia parte do projeto. E ela entendeu que quando Maria estava saudando, não era simplesmente sua prima, era mãe do seu Senhor. E a criança pula. A criança se movimenta dentro do ventre. E ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: cuidado. Não limite a sua visão. Diga, não limite a sua visão ao intelecto. Diga, não limite a sua visão ao intelecto. Ande por fé. Diga, ande por fé. Ande por fé. Creia no sobrenatural. Creia no mover dos céus na terra. Creia na mão invisível de Deus conduzindo a tua história. Não é coincidência, é providência. O carnal não reconhece, irmãos. O carnal diz é sorte. O carnal diz é providência, não, é coincidência. Que coincidência? Mas o homem espiritual, a mulher espiritual, ela vê o agir de Deus nos mínimos detalhes. Aí o carnal se incomoda, diz, essa espiritualiza tudo. É melhor ser espiritual e viver o sobrenatural do que ser carnal e nunca experimentar uma dimensão maior do Espírito. Isabel, ela prossegue. E ela vai dizer, justificar o que aconteceu. Ela vai explicar a Maria que depois que ela ouve a sua saudação, a criancinha, ela saltou de alegria no seu ventre. E a Isabel, ela prossegue dizendo, bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Bem-aventurada, feliz é aquela que crê. Você está entendendo nessa noite? Que haja fé no seu coração. Mas irmã Sádia, ninguém crê. E quem disse que todo mundo precisa crer? Quem precisa crer é aquele e aquela que recebeu a promessa. Alguém não quer se agarrar na promessa porque diz, mas A não crê, B não crê, eu estou sozinha. Para com isso, Deus contigo, você é maioria. Quando Deus faz promessa a alguém, é você que tem que crer. Não espere que a multidão fique de pé e diga, nós cremos, nós acreditamos. Ei, quem tem que crer é quem recebeu a promessa. Se a promessa foi feita a você, é você que precisa crer. Isabel diz, bem-aventurada é aquela que crê, é bem-aventurada a que creu. Sabe por quê? Porque hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas.
Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Fica tranquila, foi Deus, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passam. Se a promessa, sabarachar, galera, prepara-te, anda, se movimenta pela fé. A palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, é impossível. Se Deus disser para você, minha filha, levanta e anda. Se diante de você não existir caminho nenhum para você pisar, dê passo de fé, porque à medida que você pisar, o caminho vai aparecer. Se o Senhor te der uma ordem, vai com alegria cumprir, porque Ele é Deus fiel. Quando a Isabel fala isso para Maria, aí Maria vai disparar num cântico espiritual e profético. É diante desses acontecimentos que a alma de Maria vai regozijar-se no Senhor. E nós vamos ver outras personagens na Bíblia que também, diante de grandes alegrias e de vitórias que Deus deu, elas cantaram ao Senhor. Nós vamos ter no Antigo Testamento Débora, o cântico de Débora. Nós vamos ter no Antigo Testamento o cântico de Ana. Nós vamos ter no Antigo Testamento o cântico de Miriam. Mas agora vai ecoar o cântico da mãe do Salvador. E é diante desses acontecimentos, desse fato, que o coração da jovem Maria enche-se de alegria. E ela louva ao Senhor de forma espontânea, porque deixa eu te dizer, quem vive o sobrenatural de Deus, não precisa que ninguém lhe empurre para ele fazer, não precisa que ninguém diga, ei, glorifique a Deus, não. A alma é tão grata, que ele já sai de casa cantando, ele já sai de casa glorificando. Ele é como o salmista que disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele já chega alegre, ele já chega feliz, ele chega cantando, ele chega salmodiando. E quando ele chega, ele sente a alegria que o salmista sentiu e diz, ei, o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninhos para si, e eu encontrei os teus altares. Maria vai entoar um cântico profético, um cântico de agradecimento, de gratidão a Deus. Certa vez o salmista disse, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Louvor de 1 hora é muito pouco. Passar a noite numa vigília com a cara no pó é muito pouco. Diante da grande salvação que o Senhor nos ofertou, às vezes eu fico pensando, pastora, Jesus quando me alcançou tinha apenas 12 anos de idade. 12 anos. Hoje eu tenho 44 anos. E quando eu olho para trás eu digo, não, Senhor, Tu me chamou quando eu tinha apenas 12 anos. A minha juventude foi para Ti, mas a juventude é muito pouco. Entrei na fase adulta, hoje eu sou casada, há 23 anos, vou fazer de casada, tenho 3 filhos. Um com 20, uma com 16, o outro fez 13 ontem. Aí eu olho para a minha vida hoje, eu digo, Senhor, é muito pouco, não só a adolescência, não só a fase adulta, mas toda a minha vida. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, toda a minha vida para Ti. Maria, ela vai entoar o cântico ao Senhor. E ela vai dizer, a minha alma engrandece ao Senhor.
a quem a tua alma tem engrandecido nesses últimos dias. Às vezes a nossa alma está muito apegada às pessoas aqui nessa esfera, a coisas, a dinheiro, ao emprego, a amigos. E às vezes é necessário que o vento sopre, pastor. E o vento às vezes precisa soprar para abalar essas estruturas carnais. Às vezes é necessário que portas se fechem. É necessário que amores se vão. É necessário que coisas sejam perdidas. Porque quando tudo isso acontece, você não tem para recorrer, não tem a quem, a não ser se prostrar diante do Senhor e reconhecer que é dependente dEle. Maria engrandece ao Senhor. E ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que declaração extraordinária dessa jovem. Essa jovem não cai na arrogância, não cai na soberba, irmãs. Hoje, você encontra alguém que é primo de um vereador. O cara não pisa no chão. Eu sou primo do vereador. Eu sou amigo do primo do prefeito. Menino, não pisa no chão não. Uma mãe tem um filho médico. Meu Deus, olha para todas as outras mães como se elas não fossem nada. O filho é médico. O filho é advogado. Se sente maior. Se sente melhor. Mas Maria era uma serva humilde. Diante desse grande privilégio, já pensou você engravidar do Salvador? O verbo se fazer carne e decidir habitar, passar 9 meses no teu ventre. Ela não é soberba, ela não é arrogante. Olha a declaração extraordinária dela. Sabe o que ela vai dizer? Versículo 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sabe o que ela está querendo dizer aqui? Eu preciso de salvação. A criança que está gerada no meu ventre não é uma criança qualquer. Ela está guardada dentro de mim, mas sou eu que preciso dela. Ela é o meu Salvador. Em outras palavras, eu sou uma pecadora. Só precisa de Senhor quem é pecadora, quem precisa ser salva. Aí ela faz essa declaração extraordinária, dizendo que o espírito dela se alegrava em Deus, seu Salvador. E ela agora no versículo 48, porque atentou na humildade de sua serva. Porque eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Sabe o que quer dizer bem-aventurada? Feliz, feliz, feliz. Ei, ela diz, não é só essa geração não. Mais de 2000 anos se passaram e nós estamos aqui contando a história, porque Maria entrou na história da eternidade. E todas as gerações chamarão de bem-aventurada. E nós chegamos no versículo escolhido. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E eu vou terminando dizendo: às vezes nós pensamos que a vida está totalmente desordenada ou descontrolada, ou que não há freio na humanidade, ou que a nossa vida parece que está aquém. É como se nós não tivéssemos valor e nós fôssemos como uma folha seca que o vento sopra e leva para onde quer. E é como se não existisse um propósito maior sobre a nossa vida.
Mas eu quero te dizer nessa noite que a mão invisível de Deus está conduzindo a tua história. A mão invisível de Deus, assim como conduziu a vida de Maria, de Isabel, está conduzindo a nossa história. Ei, a tua vida não é um trem desgovernado, não. Há alguém que governa, há alguém que manda. Se eu fosse resumir uma simples palavra para falar sobre Maria, eu diria: Maria, a serva rendida. Maria, a serva rendida, que se rendeu à vontade de Deus e que se permitiu fazer parte da história da salvação da humanidade. Ela é o exemplo para nós entendermos que a vontade de Deus, o querer de Deus é sempre maior e melhor do que o nosso. E Ele está conduzindo a nossa história, A ordem para você nessa noite é: renda-se à vontade de Deus. 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 Mas eu já tenho tudo arquitetado, irmã Sádia, tudo planejado. Renda-se à vontade de Deus. Será que você pode ficar em pé agora? Fique em pé nessa noite. Fique em pé nessa noite.